Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de AutoCAD do PET e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre elevações. Então, basicamente uma elevação, ela se aproxima ao mesmo processo assim do que um corte, porque qual que é a diferença entre os dois? Basicamente a elevação eu vou estar vendo realmente a casa ou a edificação de uma perspectiva. Só que, diferentemente do corte, eu não consigo ver as paredes internas, nem os detalhamentos internos, digamos assim. Eu só consigo realmente ver o que tá para fora, digamos assim, o que é visto a olho nu mesmo. Então, nessa aula aqui, a gente vai fazer a elevação frontal ou fachada, né, principal da casa. Então, é como se basicamente a gente estivesse olhando daqui para cá. Então, é como se o observador estivesse aqui de pé e olhando realmente para frente da casa. Normalmente existem basicamente 4 elevações, né? A frontal, as 2 laterais e a elevação do fundo, mas o processo se repete em todas. Então, se você sabe basicamente fazer a frontal, você consegue também fazer as outras, beleza? Então, vamos lá. Então, não sei se vocês lembram, se está fresca na memória, como que fazia todo o processo de corte, mas basicamente a gente vai repetir tudo isso agora para fazer elevação. Então vamos lá, vou relembrar um pouquinho vocês. A gente vai selecionar todo o desenho, vai dar um comando copy, copiar tudo isso daqui, mas por segurança, né, porque a gente não quer perder todo o trabalho que a gente teve, e copia ele aqui do lado. Com ele copiado, a gente vai usar aquela técnica de linhas infinitas para poder realmente fazer a elevação. Então, vocês lembram qual era o comando de linhas infinitas? Era XL, Xline, e aí a gente quer linhas infinitas verticais, certo? Então, você clica em V ou aperta aqui em V. Beleza, então vamos pensar juntos aqui. A gente está aqui na frente da casa e a gente está olhando para o muro. Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver as extremidades do muro, né? Esses dois lados. O que mais? A gente consegue ver os portões, certo? O portão aqui de entrada da garagem. E a gente consegue ver também aqui o portãozinho principal, P4. Tá. Além do muro, a gente consegue ver acima do muro, porque o muro não vai até o telhado da casa. Então, a gente consegue ver essa parede aqui lateral, certo? O que mais que a gente consegue ver? A gente consegue ver essa aresta de parede, assim, como uma divisão de perspectiva. Essa parede está aqui, essa está aqui. Então, a gente consegue ver essa linha aqui, basicamente, né? E a gente também consegue ver a extremidade dessa parede. Eu não vou marcar porque ela coincide com a do portão, então não precisa fazer duas linhas, certo? Então, vai ficar basicamente assim. Vamos passar todas essas linhas, é mais fácil já para a camada alvenaria, para a gente não esquecer depois. E aí já pode habilitar também essa camada para a gente fazer os desenhos nela. Então, tá assim basicamente. Agora a gente vai fazer uma linha, que vai ser a base para a gente poder erguer a nossa elevação. Então, essa vai ser a linha guia de cota zero, digamos assim. Então, para a gente conseguir subir a casa, a gente precisa saber dados como altura, né? Então, aonde a gente consegue esses dados? A gente consegue eles tanto nos cortes quanto nas tabelas. Então, vamos olhar aqui para o corte. Para a gente erguer o muro, por exemplo, para ver o muro, a gente precisa saber basicamente quanto ele tem de altura. Como o nosso corte não está cotado ainda, é só pegar a informação dando um dist. Aí você clica aqui na extremidade de baixo, vai até lá em cima. E vocês vão ver que vai dar 2,5 de altura de muro. Então, o que acontece? A gente vai no nosso projeto, dá o comando linha. Coloca o ponteiro aqui sobre essa extremidade e sem clicar nada vai subindo devagarinho e digita 2,5. Aí ele meio que já vai pro ponto onde tem que dar 2,5 de altura, né? E aí você fecha assim, basicamente. Opa, eu fechei menos assim, achei que o desenho tinha terminado. 2,5, certo? Então, esse aqui vai ser o nosso muro, basicamente. Dá pra gente dar o comando trim e já apagar essas linhas aqui de baixo, ó. Daí o desenho já fica mais limpo. Dá pra apagar essa daqui do canto também. Então, beleza, vamos começar pelo muro, né? O que a gente vê no muro? A gente vê as extremidades,
a garagem e o portãozinho. Então, a porta da garagem é essa daqui e o portãozinho é esse daqui. Então, essa linha aqui a gente não consegue ver. Então, a gente dá o comando trim e apaga. Tá, o que mais? Vamos fazer a moldura agora da garagem e da porta. A gente precisa saber qual que é a altura desses dados, digamos assim, né? Então, a gente vem aqui na planta e vê qual que é o número da porta. É a P3 e a P4. Então, a gente vai lá na tabela de esquadrias de porta, em P3 e P4, e vê qual a altura que tá dando. Tá dando uma altura de 2,30. Então, agora a gente pode fazer o mesmo método, ou pode dar um offset, que é um deslocamento. Ó, escreve offset. E aí, a gente coloca 2,3 e coloca para cima. Então, meio que são dois jeitos de fazer a mesma coisa. Então, agora é só limpar realmente o desenho. Tirar essa linha aqui que não precisa. Essas linhas aqui de cima, para ficar realmente só a moldura do portão e da porta de entrada. Aí, ó. Então, basicamente, o nosso muro já tá meio que pronto. Agora a gente vai para o que a gente consegue ver além do muro. Então, além do muro, o que a gente vê? A gente vê a parede mesmo da casa, né? As paredes externas da casa, que são essa e essa, segundo aqui o nosso modelinho. Então, a gente não consegue ver essas paredes externas aqui, ó, do muro. Então, dá pra gente cortar também já, pra meio que despoluir já o nosso desenho. Então, essa daqui e essa daqui a gente não vê. O que mais que a gente não vê? Não existe essa linha aqui, né, pra cima do muro. Essa linha que marcava a entrada da porta. Então, dá pra gente também simplesmente apagar ela. Deixa eu ver. Isso, dá pra apagar. Que a gente não vai mais precisar. Também a gente não precisa dessa outra linha aqui, que também era a entrada ali da porta. E daí a gente só fica com essas três. Tá, agora a gente precisa saber qual que é a altura dessa parede, né, da nossa casa. Então, a gente vem aqui, dá pra fazer a altura em relação ao muro, que daí já fica mais fácil. Então, a gente faz uma linha aqui provisória só pra ligar o muro à parede, né? E dá um dist de novo e ver quanto que tem de altura. Tá dando 65, estão vendo? Então, vamos apagar aqui, essa linha é só de exemplo. Então, do muro aqui até o começo do telhado tem 0,5. Então, comando linha, deixa o ponteiro carregar aqui sem clicar, sobe para cima 0,65. E aí, só fecha aqui, basicamente. Agora já dá para dar o comando trim e apagar essas linhas aqui de cima. E aí a gente vai vir com o telhado agora por último. Como o telhado já está feito aqui no corte, eu não vou fazer ele de novo com vocês, mas o processo se repete basicamente tanto no corte quanto na elevação. Então a gente seleciona, tome cuidado para selecionar todas as linhas. Dá o comando Cell, que é o comando Copy, pega aqui na extremidade e leva lá para nossa fachada. Beleza, agora vamos dar só aqui os retoques finos, digamos assim. Então, a gente não consegue ver essa linha aqui dividindo a altura das paredes, né? Como se fosse uma parede contínua do teto, do telhado, até a base. Então, a gente pode apagar. E aí, a gente pode estender, dar um extend, essa linha até aqui em cima, ó. Aí, foi. Dá um extend e aí, basicamente, a nossa fachada termina aí. Para ensinar vocês um pouquinho sobre blocos e tudo mais, a gente vai inserir um bloco para representar essa porta e esse portão. Primeiro, vamos selecionar essas linhas aqui e transferir para a camada de esquadrias, essa amarelinha aqui, para ficar certinho no projeto. E aí vocês vão vir aqui em
inserir, na janelinha de blocos, inserir, de novo. Ele está demorando um pouquinho para carregar. E podem vir aqui em blocos recentes. Nesses blocos recentes, vocês provavelmente vão encontrar aí alguns dos blocos que a gente vai usar em todo o curso e também alguns blocos a mais que tem aí para vocês. E a gente vai aplicar esse portão e essa porta aqui. Então, vamos começar pela porta. É só clicar. Ele vai dar... Às vezes aparece alguma mensagem de erro, mas sempre aperta em cancelar, que dá boa. E clica aqui na extremidade para inserir o bloco. E aí, o portão é a mesma coisa. Clica aqui e clica na extremidade. Então, a gente já pode fechar isso. É bem simples o processo de inserir blocos. A gente poderia fazer todo esse processo à mão, mas porque realmente é só linha por linha, é um negócio muito mais manual. Então, a gente já preferiu trazer o bloco pronto e também para ensinar vocês a mexer um pouquinho com o bloco, que é o que normalmente a gente faz. A gente geralmente desenha, sei lá, quando vai fazer planta baixa, desenha o vaso sanitário, a pia e coisas do tipo, tudo à mão. Geralmente já tem um bloco pronto, que é só inserir. Mais simples, mais prático também, né? Não precisa ficar repetindo o processo 1000 vezes. Aqui, ó, vocês vão perceber que a porta deu certinho, mas o portão ele ficou meio deslocado. Então, pra gente centralizar ele, vamos mudar o comando dict aqui e ver quanto que tá medindo. Ó, daqui até aqui tem 10 centímetros. Então, é só mover o bloco metade de 10, né? 5 para o outro lado. Dá o comando move. Deixa eu selecionar de novo. Move. Clica aqui na extremidade e desloca 0,05. Agora ficou centralizadinho, tudo certo. Então, basicamente, essa é a nossa fachada. A gente já pode até excluir essa planta aqui de cima. E aí, vamos só mover ela de lugar só para ficar ela mais junta com as outras, digamos assim. Aí. Agora, pra gente terminar essa etapa, basicamente a gente já terminou todos os desenhos. Então, a gente já tem a planta baixa, a gente já tem a planta de cobertura, já tem corte, já tem elevação, já tem as tabelas. Claro que falta ainda outro corte, falta outras elevações, mas os processos meio que se repetem em tudo, é algo muito mais manual, que também dá até para vocês treinarem em fazer as outras perspectivas, digamos assim, né? Mas então, por enquanto, até agora, né, basicamente esse é o nosso projeto. Realmente de desenhar mesmo, nosso projeto vai até aqui, que é basicamente os elementos necessários que normalmente se tem numa planta. Então agora a gente vai para uma parte de legendas, para adicionar legendas, porque em toda prancha, se você vai pegar uma prancha de algum projeto, você olha lá no desenho e ele sempre tem algumas informações embaixo, como escala, como o nome daquele projeto que você desenhou, enfim. E daí é isso que a gente vai fazer agora, antes de realmente ir para a parte de plotagem, que é a parte final, tá bom? Então, para a gente poder realmente dar nome a cada um desses desenhos, venham aqui em inserir de novo, em blocos recentes, e aí tem um bloco chamado legenda, que é esse daqui. Então, é só clicar aqui e trazer para o desenho. Coloca um bem baixo de cada desenho. E aí o resto a gente já vai copiando. Então, dá pra gente fazer em ordem, numerar esse desenho como 1, 2, 3 e 4. E aí dá pra gente ir renomeando aqui. Então, para a gente conseguir editar esse bloco, vocês precisam selecionar e dar um explode, porque ele está em forma de bloco, né? Em forma de polilinha, digamos assim. Então, aqui a gente deixa todas as partes dele individual. Então, aqui em desenho, você dá 2 cliques e escreve planta baixa. Se tivesse mais de um andar, você poderia escrever planta baixa do térreo, planta baixa do primeiro andar, enfim. Mas como é só uma casinha, então não precisa disso. E a gente vai fazer realmente ela na escala 1:50. Então aqui tá tudo certo. Pra gente fazer dos outros, é só copiar isso daqui. CO.
trazer pra cá. Dá pra ir já levar pros outros. Pra cá. E pra cá. Então, vamos renomear essa daqui como planta de cobertura. Ela é a número 2, né, na ordem que a gente decidiu para o nosso desenho. E ela a gente vai fazendo uma escala um pouquinho menor, porque ela não precisa, pelo menos não nesse projeto, de tanto detalhamento como a planta baixa. Então, a gente vai fazer ela uma escala maior, que vai aparecer menor. E ao contrário, a gente já vai ver isso no desenho. Ok? E aí, aqui o corte. Como a gente vê, é o corte, né? Esse corte que foi feito é esse corte aqui, certo? Esse corte transversal. E ele é o corte de número B. O A é o corte longitudinal. Esse aqui, então, é o corte B. Corte BB. Aqui é o número 3, né? E a escala, a gente vai fazer na mesma escala que a planta baixa, que é a escala 1/50 também. Aqui, a gente pode chamar de fachada frontal, fachada principal, talvez, elevação frontal, né? A fachada principal. E aí dá o número 4. A gente vai fazendo a mesma escala que a planta baixa também, 1/50. Então, basicamente, até aqui a gente finalizou realmente nosso projeto. Então, se você já assistiu até aqui esse vídeo, você já consegue fazer um projeto completinho no CAD. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre plotagem, como realmente trazer todo esse desenho para o papel. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!